Um grande sonho da humanidade, que se vê claramente nos antigos, é o desejo de se fundir com os animais. Em diversas religiões, culturas, que se tem memória na história, ouvimos falar de lendas e encontramos imagens de épocas perdidas, passados longínquos, sempre mostrando o ser humano unido com o animal. Essas criaturas eram consideradas inclusive superiores à raça humana. Eram adorados, deuses e semideuses. Os tempos foram passando, a evolução chegou, temos hoje a ciência e boa parte dessas coisas e crendices se tornaram apenas isso mesmo, crendices. Mas o desejo de alguns, de uma elite que está lá no topo, de um dia tornar esse que para muitos é apenas uma fábula, sonho, mas para muitos foi verdade. Essas criaturas existiram de alguma forma ou de outra. Agora, em pleno século XXI, com os avanços tecnológicos e científicos, estamos mais próximos de tornar realidade essas antigas lendas. Eu sou o Davi, seja muito bem-vindo ao canal Encarando o Sobrenatural e junto vamos conferir a matéria que está explodindo nos portais de informações de toda a mídia. Ela chegou até nós através de Pedro Nedved, um abraço forte para esse irmão, e está estampado nas principais matérias dos jornais. Inédito! Cientistas criam rim 60% humano cultivado em porco. Pesquisadores da Universidade de Ui acreditam que a técnica poderá aliviar as filas de transplante de rim no futuro, sem depender de doadores. Essa matéria é muito recente, de 7/9/2023, e ela bate com tudo que a gente já vem pesquisando há 9 anos. Inclusive, agora há pouco, finalzinho do último ano, nós vimos um homem que recebeu também um órgão vindo direto de um porco. É claro que ele não sobreviveu, mas isso para a mídia pouco importa. A ideia é avançar nesse tipo de estudo, que antes era uma teoria conspiratória. Quando ouvíamos falar de uma certa área que eles negaram até pouco tempo que existia, a área que tem o nome de uma cachaça brasileira tem um 5 e 1. Você deve saber qual é. Junte aí 5 e 1. Dá o quê? Você sabe o que é? Eu tenho que falar assim por causa do algoritmo. Esse tipo de assunto não é bom ser tocado aqui, porque vai contra as informações oficiais. Mas as próprias informações oficiais diziam que essa área não existia. Mesmo pessoas desaparecendo naquela região, mesmo pessoas sendo intimidadas por militares para não se aproximarem daquela área. Enfim, depois que não dava mais para esconder, eles finalmente admitiram. E agora você tem que ficar com a versão oficial dos fatos. Mas existiam pessoas que diziam trabalhar naquele lugar e que esse tipo de experiência estava sendo realizada lá desde sempre. Simplesmente não vinham ao público por causa da ética, mas aquele lugar, por si próprio, estaria escondendo vários segredos e não seguia as regras convencionais do mundo. Bom, quando eu vejo esse tipo de pesquisa, eu não acredito que isso esteja sendo feito agora e que seja feito assim do nada. Acredito que muito estudo esteve aí e está chegando a hora de familiarizar as pessoas com isso para que elas aceitem. Se de fato esses órgãos vão transformar as pessoas em outras coisas, é o que nós não sabemos. Vamos conferir a matéria. É um feito inédito. Pesquisadores da Universidade Ui, na China, desenvolveram rins humanos gerados parte em laboratório e parte dentro de porcos. Os detalhes do experimento foram publicados nesta quinta-feira, 7/9/2023, na revista Cell Stem Cell. A pesquisa pode representar no futuro uma nova alternativa para aliviar as filas de transplantes, sem depender necessariamente de doadores humanos, acreditam os cientistas. Bom, meus irmãos, deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Por que alguém chega a precisar, de um rim? Bom, os rins eles têm como função principal filtrar o nosso sangue, eliminando assim as substâncias tóxicas que podem prejudicar aí o funcionamento normal do organismo. Quando o rins começa a ficar doente, quando ele perde essa habilidade de filtro, o corpo passa, obviamente, a apresentar um quadro de insuficiência renal. O sangue já não fica tão limpo. Agora volta a pergunta, por que é que uma pessoa chega a precisar de um rins? Ora, você está vendo aí que a indústria está mudando. Os alimentos orgânicos serão banidos, e embora os produtos politicamente corretos, aqueles criados em laboratório, carne a partir de células e etc, embora seja bem modesto ainda esse mercado, já está aí. E já começa a aparecer assim, meio que perdido, órgãos humanos, inclusive com plásticos. Tem matérias aí, eu nem fiz vídeo, porque infelizmente quando envolve aqui saúde é bem complicado falar,
Ainda mais quando, de forma oficial, jamais eles vão fazer a associação. Então fica bem complicado de narrar isso aqui. Mas já tem, né, exames, pessoas com esses problemas onde os órgãos apresentam substâncias estranhas. E essas coisas entraram aí através da alimentação. E que eu creio que já vem desses novos produtos, né? Eu creio, particularmente, não posso afirmar, mas para mim tudo indica isso. E já sabendo disso, eles já estão vendo uma maneira aqui de contornar essa situação. E é o que é, para mim, completamente absurdo. Porque era só deixar com que as pessoas tenham uma alimentação boa, que não vai precisar trocar rins. Deus, inclusive, já nos colocou 2. Já foi mais do que provado que somos capazes de viver com apenas um. E Deus, na sua infinita sabedoria, já colocou 2. Colocou o step ali. Você não precisa de mais nada. Você não precisaria se preocupar com isso. Só que Ele sabe que vamos ter que nos preocupar com isso, pelo que eles estão fazendo, como eles estão banindo. Você tem países de primeiro mundo dando exemplo, agora, nesse exato momento, onde as autoridades que deveriam governar e lutar pelos interesses do povo estão usando dinheiro do povo, dinheiro de empresas, para se apoderar de terras produtivas e, dessa forma, preservar o meio ambiente. Cada vez daqui para frente você verá que vai ficar mais difícil você ter o seu roçado, vai ficar mais difícil você ter o seu gado, né? Quem trabalha no campo vai ver que isso vai ficar cada vez mais complicado. As cobranças por parte do Estado serão cada vez maior. E é óbvio que com isso vai vir a carestia dos preços. Se você é mais taxado, se as rações ficam mais caras, se a terra fica mais difícil de você possuir, obviamente que o efeito será que quem conseguir se manter no ramo vai ter que aumentar os preços e muito. A sua clientela vai ficar cada vez mais escassa. É fato que agora, nos tempos difíceis que o Brasil vem passando, o consumo de carne tem diminuído. As pessoas têm procurado alternativas mais baratas, coisas que não aconteciam. Quando fala de combustíveis mesmo, nós tivemos o vice-presidente, na época do Bolsonaro, o Mourão, abrindo o jogo. Em uma entrevista, em tom de deboche, meio descontraído, ele disse: olha, os combustíveis não vão voltar a baixar, porque é uma tendência global, ou seja, lá fora eles querem que seja caro. Eles precisam que você use outra coisa que eles estão criando, que é os elétricos, onde você vai ter privacidade zero dentro daquilo ali. Então é esse tipo de coisa que está acontecendo. Uma simples matéria como essa, meus irmãos, ela te revela muito mais do que parece. Continuando na matéria, eles seguem dizendo o seguinte: órgãos de ratazana já foram produzidos em camundongos e vice-versa. As tentativas anteriores de cultivar órgãos humanos em porcos não tiveram sucesso, mas nossa abordagem melhora a integração das células humanas nos tecidos receptores, afirma o pesquisador Lian Cheng Lai. De acordo com os cientistas, os porcos são um alvo altamente atraente devido a semelhanças na fisiologia e no tamanho dos órgãos, bem como no desenvolvimento embrionário. No novo estudo, os pesquisadores coletaram células-tronco de humanos, que podem se transformar em qualquer célula do corpo, e as inseriram em embriões de porcos, para reproduzir células humanas com competitividade intrana-nicho superior. Combinamos condições otimizadas de cultura de células-tronco pluripotentes com a superexpressão induzível de 2 genes pró-sobrevivência, MICN e BCL2, explicam os autores do estudo do artigo científico. Aqui só quem entende é eles mesmos, né? Ou quem está cursando uma faculdade de medicina. Eu não sei nem para onde vai isso. Aqui parece um password de jogo de Super Nintendo, né? Mas seguindo a matéria aqui, a parte que interessa é essa. Como resultado, os embriões desenvolveram os rins semelhantes aos de humanos. Os embriões foram implantados em mães porcas, onde se desenvolveram durante 28 dias, 4 semanas, antes de serem retirados para passar por uma análise mais criteriosa. De acordo com os cientistas, 5 embriões desenvolveram rins normais, com até 60% de células humanas. Os pesquisadores acreditaram que em breve será possível desenvolver rins totalmente humanos. Nossas descobertas demonstraram a prova de princípio da possibilidade de gerar um órgão primordial humanizado em porcos com deficiência de organogenese, abrindo um caminho excitante para a medicina regenerativa e uma janela para estudar o desenvolvimento renal humano, consideram, né? E aqui encerra a matéria. E aí, meus irmãos, lendo isso aqui, me passou na cabeça um filme, né? Na verdade, desenhos animados. Não é de hoje que a gente vê desenhos animados se comportando como humanos. Você vê que são humanos, né? Nos desenhos que a gente assistia, desenhos antigos, até o Dragon Ball. Você vê vários animais ali que são humanos, na verdade. Eles se comportam como humanos, são humanos, têm família, etc, etc.
principalmente você vê mais, né, com mais frequência, no primeiro Dragon Ball. O Dragon Ball, onde Goku ainda é criança. Você vê muito isso, né? As pessoas sempre pensaram o seguinte, né? Elas sempre vão pelo melhor lado da coisa. O cara faz isso porque é para encantar as crianças, toda criança gosta de bichinho. Ele faz isso porque é um amante da natureza e etc, etc, né? Mas de boas desculpas o inferno está cheio, a verdade é essa. Tudo isso teve um propósito. Isso vem desde a antiguidade. Você vê os centauros, o minotauro, todas aquelas criaturas, as aberrações na verdade, e elas eram adoradas, consideradas deuses. Eu não sei se aquelas criaturas realmente pisaram na terra, não sei, não posso afirmar, mas com certeza as pessoas que as criaram as viam. Sejam espíritos, sejam seres vivos de fato, aquelas pessoas que as fizeram viram e as adoravam. E esses devotos, meus irmãos, querem criar isso, querem trazer isso para a nossa realidade atual, porque começa assim, né? Vamos criar 100% humanos, então por que não criar direto no ser humano? Porque toda essa ginástica, né, vai fazer num bicho. E aí depois pensa, por que é que não unir as partes melhores desses bichos? Você vê, por exemplo, a musculatura que tem um cavalo, né? E qualquer fisiculturista quer ter também. Então por que não dar uma misturada na célula, já que o pessoal quer? Aliás, existe inclusive anabolizantes à base, né, do sangue do cavalo. Se você não sabe, os gregos, você vê aquelas estátuas, já falei isso aqui mais de uma vez no canal, você vê eles fortes, né, todos musculosos, parecem todos Mr. Universos, e de fato eles eram assim. Porque eles faziam consumo de anabolizante puro, o sangue dos animais, de boi, de cavalo, eles costumavam tomar quente, inclusive. E aquilo ali fazia com que eles crescessem, afinal de contas, o sangue de todo ser vivo, né, tem os elementos essenciais para manter a vida dos corpos, é claro. Então, se você faz o consumo, existe até o adrenocromo, né, outra coisa bem polêmica que a gente aí tá descobrindo um jeito para trazer um vídeo aqui para vocês. É complicado hoje em dia. Mas é isso, meus irmãos. Não acho que essas coisas foram por acaso. Nem esses desenhozinhos animados que a gente assistia, né? Turma do Guarda-Chuva, né? Os bichinhos ali com cara de animal, né? Mas se comportando como humanos. Você agora tá vendo, né, a realidade e o porquê que aquilo era feito. Nada era por acaso. Enfim, são poucos os que entendem isso. A grande maioria ri e acham um exagero, um absurdo, porque foram treinados mentalmente para isso. A gente vai trazendo essas realidades enquanto é possível, meus irmãos. Vamos encerrando o vídeo por aqui e sexta-feira, essa sexta-feira que vem agora, dia 15, nós vamos conhecer o novo dono da Christine, a partir das 8 horas, meus irmãos, se Deus quiser. Você compra um dos nossos produtos, audiobook ou e-book, com toda a história do carro, você vai se informar, inclusive as peças que a gente usa, e com isso você ganha o direito de participar gratuitamente do sorteio do próprio carro ou 25 mil reais, que vai ser definido sexta-feira pela Lotomania. As últimas 2 dezenas que a moça puxar vai definir o nosso ganhador. Então, meus irmãos, esse pode ser um empurrãozinho para você que está pensando até em sair do país, né? Pode ser aquele empurrãozinho para você ir conhecer outro lugar, ver se dá para você, é o que eu pretendo fazer, já disse a vocês. E pode ir até rodando na Christine também, né? Um excelente carro, todo montado, peças novas. Enfim, meus irmãos, talvez a sorte esteja aqui, sorrindo para você, né? Então vale a pena, o link vai estar aí. Se não tiver nesse vídeo, procure em outro vídeo que eu tenha postado antes, que vai ter lá o link, tá certo? Às vezes eu esqueço de postar, peço até desculpa. Mas é isso, meus irmãos, participe, porque é sexta-feira, aí depois não tem mais, né? Ah, Davi, agora eu queria participar e não tem mais, meu filho, aí já era, tá certo? Então participa, família, que dá tempo. Você vai estar ajudando o canal, vai ajudar muito uma pessoa, né, que vai ter essa oportunidade aí. E o melhor de tudo é que essa pessoa pode ser você, né? Então é isso, meus irmãos. Link aí nos comentários abaixo e fui!